Interpretação. A vitória de Napoleão em Marengo pode parecer ter dependido de um bocado de sorte e intuição, mas não foi esse o caso. Napoleão acreditava que um excelente estrategista era capaz de criar sua própria sorte, com cálculos, cuidadoso planejamento e se mantendo aberto a mudanças em uma situação dinâmica. Em vez de deixar deprimir pelo azar, Napoleão o incorporava a seus planos. Ao saber que Massena tinha sido forçado a voltar para Gênova, ele viu que a briga pela cidade deixaria Melas preso em uma posição estática, e ele teria tempo para posicionar seus homens. Quando Moreau lhe mandou uma divisão menor, Napoleão a enviou pelos Alpes por um caminho mais estreito, mais obscuro, jogando areia nos olhos dos austríacos que tentavam descobrir quantos homens ele tinha disponíveis. Quando Massena inesperadamente se rendeu, Napoleão percebeu que agora seria mais fácil atrair Melas para atacar suas divisões, principalmente se ele as movimentasse mais para perto. Em Marengo, ele sabia o tempo todo que seus primeiros reforços chegariam em algum momento depois das 3 horas da tarde. Quanto mais desordenada a perseguição dos franceses pelos austríacos, mais devastador seria o contra-ataque. A capacidade de Napoleão de se adaptar e manobrar em movimento baseava-se em seu novo estilo de planejamento. Primeiro, ele passava dias estudando e usando os mapas para fazer uma análise minuciosa. Foi isto que lhe disse, por exemplo, que colocar seu exército em Stradella confundiria os austríacos e lhe daria muitas opções para destruí-los. Depois, ele calculava contingências. Se o inimigo fizesse X, como ele reagiria? Se a parte de seu plano falhasse, como ele se recuperaria? O plano era tão fluido e lhe dava tantas opções que ele podia adaptá-lo infinitas vezes a qualquer situação criada. Ele havia previsto tantos problemas possíveis. Agora a disposição das forças de um exército é como água. A configuração da água evita pesos e corridas para baixo. A água configura seu fluxo de acordo com o terreno. O exército controla sua vitória segundo o inimigo. Portanto, o exército não mantém nenhuma configuração estratégica de poder constante. A água não tem forma constante. Quem é capaz de mudar e transformar de acordo com o inimigo e arrebata a vitória é chamado de espiritual. A arte da guerra, Sun Tzu, século a.C., 294. Que teria uma resposta rápida a qualquer um deles. Seu plano era um misto de detalhe e fluidez, e mesmo quando cometia um engano, como no início do encontro em Marengo, seus rápidos ajustes impediam os austríacos de tirar vantagem desse erro. Antes que pudessem imaginar o que fazer, ele já estava em outro lugar. Não se pode separar sua devastadora liberdade de manobra de seu metódico planejamento. Compreenda. Na vida como na guerra, nada acontece como você espera. As reações das pessoas são estranhas ou surpreendentes. Seus funcionários cometem burrices revoltantes, e assim por diante. Se você enfrenta as situações dinâmicas da vida com planos rígidos, se você pensa apenas em manter posições estáticas, se confia na tecnologia para controlar atritos que surgem em seu caminho, está condenado. As coisas mudam mais rápido do que você pode se adaptar a elas, e o caos toma conta de você. Em um mundo cada vez mais complexo, o modo como Napoleão planejava e manobrava é a única solução racional. Você assimila o máximo possível de informações e detalhes, analisa profundamente as situações, tentando imaginar as respostas do inimigo e os acidentes que podem acontecer. Você não se perde neste labirinto de análises, mas as utiliza para formular um plano fluido com ramificações, um plano que o coloca em posições que tenham possibilidades de manobra. Você mantém as coisas frouxas e adaptáveis. Qualquer caos que surgir em seu caminho é canalizado para o inimigo. Ao praticar esta política, você vai entender o lema de Napoleão de que sorte é algo que você cria. Segundo, quando os republicanos preparavam sua convenção para escolher um candidato à presidência, em 1936, tinham razão para ter esperanças. O presidente em exercício, o democrata Franklin D. Roosevelt, era certamente popular, mas os Estados Unidos ainda enfrentavam a depressão, o alto índice de desemprego, o déficit orçamentário crescia, e muitos programas do New Deal de Roosevelt estavam atolados em ineficiência. O mais promissor de tudo é que muitos americanos estavam desencantados com Roosevelt como pessoa. Na verdade, até o odiavam, achando-o ditatorial, pouco confiável, um socialista de coração, talvez até um anti-americano. Roosevelt era vulnerável, e os republicanos estavam desesperados para vencer a eleição. Eles decidiram baixar o tom de sua retórica
e apelar para valores tradicionais americanos. Afirmando apoiar o espírito do New Deal, mas não o homem por trás dele, eles prometiam fazer as reformas necessárias com mais eficiência e justiça do que Roosevelt havia feito. Reforçando a unidade do partido, eles indicaram Alf M. Landon, governador do Kansas, como seu candidato à presidência. Landon era um moderado perfeito. Seus discursos tendiam a ser um pouco monótonos, mas ele parecia tão firme, tão classe média, uma escolha confortável. E à época não era para se promover um radical. Ele havia apoiado uma boa parte do New Deal, mas tudo bem, o New Deal era popular. Os republicanos indicaram Landon porque pensavam que ele tinha mais chances de derrotar Roosevelt, e para eles era o que importava. O Lin virou a Oliveira. O Junco e a Oliveira discutiam sobre sua firmeza, força e tranquilidade. A Oliveira zombava do Junco por sua impotência e flexibilidade diante de todos os ventos. O Junco estava quieto e não dizia uma palavra. Então, não muito tempo depois, o vento soprou violentamente. O Junco, sacudido e curvando-se, escapou facilmente, mas a Oliveira, resistindo ao vento, rachou-se com sua força. A história mostra que quem cede às circunstâncias e ao poder superior tem mais vantagem sobre os rivais mais fortes. Fábulas. Esopo, século V a.C. Estratégia 20.295. Durante a cerimônia de lançamento da candidatura, os republicanos encenaram um quadro vivo de faroeste, com moças e rapazes vestidos de cowboy e carroças cobertas. Em seu discurso de aceitação, Landon não falou de planos específicos ou de políticas, mas de si mesmo e de seus valores americanos. Enquanto Roosevelt era associado a dramas desagradáveis, ele traria estabilidade. Foi uma convenção para deixar todo mundo satisfeito. Os republicanos aguardaram que Roosevelt fizesse seu movimento. Como esperado, ele representou o papel do homem acima de qualquer rixa, aparecendo o mínimo possível em público e projetando uma imagem presidencial. Ele falava em vagas generalidades e batia em uma nota otimista. Depois da Convenção Democrática, ele partiu para um longo período de férias, deixando o campo aberto para os republicanos que ficaram felicíssimos em preencher o vazio. Enviaram Landon na trilha de campanha, onde discursou em palanques dizendo que ele é que faria as reformas de modo equilibrado e racional. O contraste entre Landon e Roosevelt era no temperamento e no caráter, e parecia ter ressonância. Nas pesquisas de opinião pública, Landon liderava. Percebendo que a eleição seria difícil e sentindo que esta era sua grande chance, os republicanos aumentaram seus ataques, acusando Roosevelt de promover a guerra de classe e pintando um quadro sombrio de seu próximo mandato. Os jornais anti-Roosevelt publicaram uma porção de editoriais atacando-o em termos pessoais. O coro de críticas crescia, e os republicanos observavam satisfeitos, enquanto muitos no campo de Roosevelt pareciam em pânico. Uma pesquisa mostrou Landon desenvolvendo uma substancial liderança. Só no final de setembro, 6 semanas apenas antes da eleição, é que Roosevelt finalmente iniciou sua campanha. E aí, deixando todos chocados, ele abandonou seu ar presidencial, não partidário, que havia adotado com tanta naturalidade. Posicionando-se claramente à esquerda de Landon, traçou um nítido contraste entre os dois candidatos. Ele citou com grande sarcasmo os discursos de Landon apoiando o New Deal, afirmando ser capaz de fazer melhor. Por que votar em um homem com basicamente as mesmas ideias e abordagens, mas sem experiência para fazê-las funcionar? Com o passar dos dias, a voz de Roosevelt foi ficando mais alta e mais clara, seus gestos mais animados, sua oratória até bíblica no tom. Ele era Davi enfrentando Golias dos interesses das grandes empresas que queriam devolver o país à era dos monopólicos e dos barões ladrões. Os republicanos, horrorizados, observavam a massa que apoiava Roosevelt inchar. Todos aqueles a quem o New Deal havia ajudado de algum modo apresentavam-se às dezenas de milhares. E a reação a Roosevelt era quase religiosa em seu fervor. Em um discurso particularmente inflamado, Roosevelt catalogou os interesses financeiros alistados contra ele. Nunca antes na nossa história, ele concluiu, estas forças estiveram tão unidas a um candidato como hoje. Elas são unânimes em seu ódio por mim. E eu, 296. Acolho com prazer esse ódio. Eu gostaria que dissessem de minha segunda administração que nela estas forças encontraram seu vencedor. Landon, percebendo a grande mudança na maré da eleição, atacou com mais força ainda e tentou se distanciar do New Deal, que antes dissera apoiar.
Mas tudo isto só parecia cavar para ele um buraco mais fundo. Ele havia mudado tarde demais, e nitidamente em reação ao declínio de sua sorte. No dia da eleição, Roosevelt venceu com a margem que, na época, foi a mais popular da história eleitoral americana. Ele ganhou em todos os estados, exceto em 2, e os republicanos ficaram reduzidos a 16 cadeiras no Senado. É incrível do que o tamanho de sua vitória sem precedentes foi a rapidez com que ele mudou o curso dos acontecimentos. Interpretação. Ao acompanhar a convenção republicana, Roosevelt viu claramente a linha que eles adotariam nos meses seguintes, uma linha centrista, enfatizando valores e caráter acima da política. Agora, ele podia montar a armadilha perfeita abandonando o campo. Nas próximas semanas, Landon martelaria sua posição moderada na mente do público, comprometendo-se com ela cada vez mais. Enquanto isso, os republicanos mais da ala direita atacariam o presidente em termos pessoais, mais ásperos. Roosevelt sabia que os números de Landon nas pesquisas chegariam ao máximo. O público se cansaria de sua mensagem suave e dos ataques vitriólicos da direita. Percebendo este momento no final de setembro, ele entrou de novo em cena e se posicionou claramente à esquerda de Landon. A escolha foi estratégica, não ideológica. Ela lhe permitiu traçar uma nítida distinção entre Landon e si mesmo. Em uma época de crise como a depressão, era melhor parecer decidido e forte, defender algo firme, opor-se a um inimigo claro. Os ataques da direita lhe deram esse inimigo claro, enquanto a postura retraída de Landon o fazia parecer forte em contraste. De um jeito ou de outro, ele venceu. Agora Landon enfrentava um dilema. Se continuasse com seu apelo centrista, cansaria o público e pareceria fraco. Movendo-se para a direita, a opção que na verdade escolheu, seria incoerente e pareceria desesperado. Isto era pura manobra de guerra. Comece assumindo uma posição de força. No caso de Roosevelt, sua pose de início, presidencial, bipartidária, que o deixe com opções em aberto e lhe permita espaço de manobra. Em seguida, deixe que seus inimigos mostrem para onde vão. Uma vez comprometidos com uma posição, deixe que eles a mantenham. Na verdade, deixe que eles a proclamem alto e bom som. Agora que estão posicionados, manobre para o lado onde se sentirão comprimidos, deixando-lhes apenas más opções. Ao esperar para fazer esta manobra só nas últimas 6 semanas da corrida presidencial, Roosevelt não deu tempo aos republicanos para se ajustarem e impediu que seu próprio apelo estridente se desgastasse. É claro que esta bela simplicidade de movimentos estratégicos, com sua infinita flexibilidade, é extremamente ilusória. A tarefa de correlacionar e coordenar os movimentos diários de uma dezena ou mais de grandes formações, todas se movendo ao longo de rotas distintas, de garantir que todos os componentes estejam ou, no máximo, 2 dias de marcha distantes de seus vizinhos imediatos. E, ao mesmo tempo, manter a aparência de uma dispersão arbitrária e mal coordenada de grandes unidades a fim de enganar o inimigo quanto à verdadeira gravidade da situação. Isto é trabalho de uma mente matemática de incomum calibre. É, de fato, a marca registrada do gênio, essa infinita capacidade de se esforçar. O objetivo máximo de toda esta atividade cuidadosamente considerada era colocar o maior número possível de homens no campo de batalha, que ocasionalmente haviam sido escolhidos com meses de antecedência. Bourrienne dá este famoso testemunho ocular do primeiro cônsul, no início da campanha italiana de 1800, deitado ao comprido no chão, espetando alfinetes coloridos em seus mapas e dizendo: "Eu combaterei aqui, na planície da Escrívia", com essa misteriosa presciência que na estratégia 20.297 tudo é política no mundo atual, e política é posicionamento. Em qualquer batalha política, a melhor maneira de delimitar uma posição é traçando um nítido contraste com o outro lado. Se você tem de recorrer a discursos para fazer este contraste, está em terreno instável. As pessoas desconfiam de palavras. Insistir dizendo que você é forte ou bem qualificado soa como autopromoção. Em vez disso, faça o lado adversário falar e fazer o primeiro movimento. Uma vez tendo se comprometido com uma posição e a fixado na mente das outras pessoas, eles estão maduros para a foice. Agora você pode criar um contraste citando as palavras deles, mostrando como vocês são diferentes, em tom, em atitude, em ação. Que o contraste seja profundo. Se eles se comprometerem com uma posição radical, não reaja sendo moderado.
Ataque-os por promoverem instabilidade, por serem revolucionários sedentos de poder. Se eles reagirem baixando o tom do apelo, desmascare-os por serem incoerentes. Se mantiverem o curso, a mensagem deles ficará desgastada. Se eles se tornarem mais estridentes em autodefesa, você confirmará o que disse a respeito da instabilidade deles. E use esta estratégia nas batalhas do dia a dia, deixando que as pessoas se comprometam com uma posição que você possa transformar em um beco sem saída. Jamais diga que você é forte. Mostre que você é, ao fazer um contraste entre você mesmo e seus incoerentes e moderados adversários. Terceiro, os turcos entraram na Primeira Guerra Mundial do lado da Alemanha. Seus principais inimigos no teatro do Oriente Médio eram os britânicos, sediados no Egito. Mas em 1917, eles tinham chegado a um confortável impasse. Os turcos controlavam um trecho estratégico de mais de 1.200 quilômetros de estrada de ferro, que ia da Síria no norte até Hejaz no sul. A oeste da parte central desta ferrovia ficava a cidade de Aqaba, no Mar Vermelho, uma posição-chave turca de onde eles podiam rapidamente movimentar exércitos para o norte e para o sul, a fim de proteger a estrada de ferro. Os turcos já haviam derrotado os britânicos em Galípoli, um imenso incentivo para seu moral. Seus comandantes no Oriente Médio sentiam-se seguros. Os ingleses tinham tentado agitar uma revolta contra os turcos entre os árabes do Hejaz, esperando que ela se espalhasse para o norte. Os árabes tinham feito alguns ataques de surpresa aqui e ali, mas haviam lutado mais entre eles mesmos do que contra os turcos. Os ingleses nitidamente cobiçavam Aqaba e tramavam para tomá-la por mar com sua poderosa marinha. Mas atrás de Aqaba ficava uma muralha de montanhas marcada por gargantas profundas. Os turcos haviam transformado a montanha em uma fortaleza. Os britânicos sabiam que, mesmo que sua marinha tomasse Aqaba, não teriam como avançar para o interior, e de nada adiantaria capturar a cidade. Tanto os britânicos como os turcos viam a situação da mesma maneira, e o impasse perdurava. Realidade era produto de cálculos mentais complexos, como os de um computador. Depois de considerar todos os possíveis cursos de ação abertos para o austríaco Melas, Bonaparte eliminava um por um, levando em consideração efeitos do acaso, e encontrava a resposta, confirmada em seguida pelos acontecimentos de 14 de junho no campo de Marengo, que está, sem dúvida alguma, na planície limitada pelos rios Bormida e Scrivia. The Camepi Bands of Napoleon, David G. Chandler 1966298. Em junho de 1917, os comandantes turcos dos fortes que guardavam Aqaba receberam relatórios sobre estranhos movimentos inimigos nos desertos da Síria, ao noroeste. Ao que tudo indicava, um oficial inglês de 29 anos, que fazia a ligação entre ingleses e árabes, chamado T.E. Lawrence, atravessara centenas de quilômetros de deserto para recrutar um exército entre os Haweitat, uma tribo síria famosa por combater montada em camelos. Os turcos despacharam patrulheiros para obter mais informações. Eles já sabiam um pouco a respeito de Lawrence, coisa incomum entre os oficiais britânicos na época. Ele falava árabe, misturava-se bem com o povo local e até se vestia no estilo deles. Era também amigo do xerife Faisal, um líder da revolta árabe. Ele estaria montando um exército para atacar Aqaba? Na medida do possível, ele merecia ser observado com atenção. Aí chegou a notícia de que Lawrence havia, em uma atitude imprudente, contado a um chefe árabe, secretamente a serviço dos turcos, que estava seguindo para Damasco a fim de divulgar a revolta árabe. Este era o grande temor dos turcos, pois uma revolta nas áreas mais populosas do norte seria incontrolável. O exército recrutado por Lawrence não teria mais de 500 homens, mas os Haweitai eram grandes lutadores a camelo, ferozes e com muita mobilidade. Os turcos alertaram seus colegas em Damasco e despacharam tropas para perseguir Lawrence. Uma tarefa difícil, visto a mobilidade dos árabes e a vastidão do deserto. Nas semanas seguintes, os movimentos do inglês foram desconcertantes, para dizer o mínimo. Suas tropas moviam-se não para o norte, em direção a Damasco, mas para o sul, em direção à cidade de Ma'an, na margem da estrada de ferro, onde havia um armazém usado para suprir Aqaba, a 65 quilômetros de distância. Mel Lawrence apareceu na área de Ma'an, entretanto, desapareceu de novo, ressurgindo a mais de 160 quilômetros ao norte para liderar uma série de ataques de surpresa à linha férrea entre Amman e Damasco.
Agora os turcos ficaram duplamente assustados, e Diamant mandaram 400 soldados de cavalaria ver onde ele estava. Durante alguns dias, não houve sinal de Lawrence. Enquanto isso, uma insurreição vários quilômetros ao norte de Ma'an surpreendeu os turcos. Uma tribo árabe chamada Dumaniye havia assumido o controle da cidade de Abu el-Lissal, ao longo da rota de Ma'an até Aqaba. Um batalhão turco despachado para retomar a cidade encontrou o bloco que a protegia destruído, e os árabes tinham ido embora. Então, de repente, algo inesperado e bastante perturbador aconteceu. Do nada, o exército Hawaiitá de Lawrence surgiu na montanha sobre Abu el-Lissal. Distraídos com a insurreição local, os turcos tinham perdido a pista de Lawrence. Agora, unindo-se aos Dumaniye, ele havia encurralado um exército turco em Abu el-Lissal. Os árabes cavalgaram ao longo da montanha com enorme velocidade e destreza, incitando os turcos a desperdiçar munição atirando neles. Enquanto isso, o calor do meio-dia, Ko, o guerreiro e o estadista, como o hábil jogador, não fazem sua sorte, mas preparam-se para ela, a atraem e parecem quase determiná-la. Não só eles são, ao contrário do tolo e do covarde, peritos na utilização das oportunidades quando elas ocorrem. Eles sabem como tirar vantagem, por meio de precauções e sábias medidas, dessa e daquela oportunidade, ou de várias ao mesmo tempo. Se uma coisa acontece, eles vencem. Se outra, ainda são os vencedores. A mesma circunstância muitas vezes os faz vencer de várias maneiras. Estes homens prudentes podem ser elogiados por sua boa sorte, assim como por sua boa administração, e premiados por sua sorte, assim como por seus méritos. Characters: Jean de la Bruyère, 1645 a 1696. Estratégia: 20.299. Bravar seu tributo dos atiradores turcos, e tendo esperado até eles estarem suficientemente cansados, os árabes, Lawrence entre eles, investiram descendo a montanha. Os turcos cerraram suas fileiras, mas a veloz cavalaria de camelos pegou-os pelo flanco e pela retaguarda. Foi um massacre. 300 soldados turcos foram mortos e os restantes feitos prisioneiros. Agora os comandantes turcos em Aqaba finalmente viam qual era o jogo de Lawrence. Ele os havia isolado da linha de trem da qual dependiam para suprimentos. Também, vendo o sucesso dos Hawaitat, outras tribos árabes ao redor de Aqaba juntaram-se a Lawrence, criando um poderoso exército que começou a abrir caminho pelas estreitas gargantas até Aqaba. Os turcos nunca imaginaram um exército vindo dali. Suas fortificações voltavam-se para o outro lado, na direção do mar e dos britânicos. Os árabes tinham fama de cruéis com os inimigos que resistiam, e os comandantes dos fortes em Aqaba começaram a se render. Os turcos enviaram de Aqaba sua guarnição de 300 homens para interromper este avanço, mas foram rapidamente cercados pelo número cada vez maior de árabes. No dia 6 de julho, os turcos finalmente se renderam, e seus comandantes observaram chocados quando o exército maltrapilho de Lawrence correu para o mar a fim de tomar o que se pensara ser uma posição inexpugnável. Com este único golpe, Lawrence havia alterado totalmente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Interpretação: a luta entre Grã-Bretanha e Turquia durante a Primeira Guerra Mundial é uma magnífica demonstração da diferença entre uma guerra de atrito e uma guerra de manobra. Antes do brilhante movimento de Lawrence, os britânicos, lutando segundo as regras da guerra de atrito, vinham direcionando os árabes para capturarem pontos-chaves ao longo da estrada de ferro. Esta estratégia havia favorecido os turcos. Eles tinham pouquíssimos homens para patrulhar toda a estrada, mas ao verem os árabes atacando de algum lugar, eles podiam rapidamente movimentar os homens que tinham e usar sua potência de fogo, seja para defendê-la ou recuar. Lawrence, um homem sem antecedentes militares, mas abençoado com o bom senso, viu logo que isso era estupidez. Ao redor da estrada de ferro, havia milhares de quilômetros quadrados de desertos que não estavam ocupados pelos turcos. Os árabes eram mestres de uma forma móvel de guerra no lombo de camelos, desde a época de Maomé. Vastos espaços à sua disposição lhes davam infinitas possibilidades de manobras que criariam ameaças por toda a parte, forçando os turcos a se abrigarem em seus fortes. Paralisados, os turcos definhavam por falta de suprimentos e não podiam defender a região ao redor. O segredo da guerra total era espalhar a revolta para o norte, em direção a Damasco, permitindo aos árabes ameaçar toda a linha férrea. Mas para espalhar a revolta para o norte, eles precisavam de uma base no centro. Essa base era Aqaba, 300
Os britânicos eram tão conservadores quanto os turcos e simplesmente não podiam imaginar uma campanha formada por um grupo de árabes liderados por um oficial de ligação. Lawrence teria de fazer isso sozinho. Traçando uma série de curvas nos vastos espaços do deserto, ele deixou os turcos confusos quanto às suas intenções. Sabendo que os turcos temiam um ataque a Damasco, ele deliberadamente espalhou a mentira de que estava indo para lá, fazendo com que eles enviassem tropas em uma caçada inútil até o norte. Em seguida, explorando a incapacidade deles de imaginarem um ataque árabe a Aqaba por terra, ele os pegou desprevenidos. A subsequente captura de Aqaba por Lawrence foi uma obra-prima de economia. Só 2 homens morreram, de seu lado. Compare isto com a tentativa fracassada dos britânicos de tomarem Gaza dos turcos naquele mesmo ano em uma batalha frontal, quando mais de 3.000 soldados ingleses foram mortos. A captura de Aqaba foi um momento decisivo na vitória final dos britânicos sobre os turcos no Oriente Médio. Seu maior poder em qualquer conflito é a capacidade de confundir seu adversário quanto às suas intenções. Adversários confusos não sabem como ou quando se defender. Ataque-os de surpresa e eles se desequilibram e caem. Para conseguir isto, você deve manobrar com um só propósito: mantê-los conjecturando. Você faz com que eles o persigam em círculos. Você diz o oposto do que pretende fazer. Você ameaça uma área enquanto atira em outra. Você cria o máximo de desordem. Mas para isto, você precisa de espaço para manobrar. Se você se envolve em muitas alianças que o obrigam a mostrar qual é seu jogo, se você assume posições que o deixam encurralado, se você se compromete a defender uma posição fixa, perde o poder de manobrar. Você se perde o poder de manobrar. Você se torna previsível. Você é como os britânicos e os turcos, movendo-se em linhas retas por áreas definidas, ignorando o vasto deserto ao redor. Quem luta assim merece as sangrentas batalhas que enfrentam. 4. No início de 1937, Harry Cohn, durante muito tempo chefe da Columbia Pictures, enfrentou uma crise. Seu melhor diretor, Frank Capra, acabara de deixar o estúdio e os lucros diminuíam. Cohn precisava de um sucesso e de um substituto para Capra, e achou ter encontrado a fórmula certa com uma comédia chamada Cupido é Moleque Teimoso, e um diretor de 39 anos, chamado Leo McCarey. McCarey havia dirigido Diaba 4, com os irmãos Marx, e Vamos à América, com Charles Lawton, 2 comédias diferentes, mas que fizeram sucesso. Cohn ofereceu Cupido é Moleque Teimoso a McCarey. McCarey disse que não gostava do roteiro, mas que por $100.000 ele aceitava fazer o filme. Uma imensa quantia de dólares em 1937. Cohn, que dirigia a Columbia como Mussolini, explodiu com o preço. McCarey levantou-se para sair, mas nisso notou o piano na sala do produtor. McCarey era um compositor frustrado. Sentou-se e começou a tocar a melodia, expandindo-se sobre a questão do controle. Diretivo, Lind introduz o leitor a um modelo de tomada de decisão conhecido como ciclo Boyd. Batizado em homenagem ao coronel John Boyd, o termo se refere à compreensão de que a guerra consiste do ciclo repetido de observação, orientação, decisão e ação. O coronel Boyd construiu seu modelo como um resultado de suas observações de combates aéreos na Guerra da Coreia. Ele vinha investigando por que os pilotos de caças a jato americanos tinham conseguido invariavelmente vencer os pilotos inimigos em combates encarniçados. Sua análise de aviões adversários levou a algumas descobertas surpreendentes. Caças inimigos tipicamente superavam seus congêneres americanos em velocidade, em perícia para subir e girar, mas os americanos tinham uma vantagem em 2 aspectos sutilmente críticos. Primeiro, os controles hidráulicos permitiam a transição mais rápida de uma manobra para outra. Segundo, na cabina de comando, o piloto tinha um amplo campo de visão. O resultado era que os pilotos americanos podiam observar e se orientar mais rapidamente para a situação tática a cada segundo. Depois, tendo decidido o que fazer em seguida, eles podiam rapidamente mudar de manobra. Em Estratégia 20301. De um espetáculo de teatro. Cohn tinha um fraco por este tipo de música e ficou extasiado. Quem gosta de música assim tem de ser um homem talentoso, ele disse. Vou pagar esse preço exorbitante. Apresente-se para trabalhar amanhã. Dias depois, Cohn se arrependeria de sua decisão. 3 astros foram escolhidos para o elenco de Cupido é Moleque Teimoso: Cary Grant, Irene Dunne e Ralph Bellamy. Todos tiveram problemas.
Como seus papéis como estavam no roteiro, nenhum deles queria fazer o filme e, com o passar do tempo, a infelicidade deles só aumentava. Começaram a surgir revisões do roteiro. McCary aparentemente havia jogado no lixo o original e estava começando tudo de novo, mas seu processo criativo era peculiar. Ele se sentava em um carro estacionado no Hollywood Boulevard com a roteirista Vinha Del Mar e improvisava verbalmente as cenas com ela. Mais tarde, quando a filmagem começava, ele caminhava pela praia e rabiscava as montagens em pedaços de papel pardo. Seu estilo de dirigir era igualmente incômodo para os atores. Um dia, por exemplo, ele perguntou a Irene Dunne se ela tocava piano, e a Bella Micilo sabia cantar. Ambos responderam não muito bem, mas o próximo passo de McCary foi fazer Dunne tocar Home on the Range da melhor menina que pudesse, enquanto Bellamy cantava fora de tom. Os atores não acharam graça neste exercício bastante humilhante, mas McCary ficou encantado e filmou a canção inteira. Nada disso estava no roteiro, mas acabou tudo fazendo parte do filme. Às vezes, os atores ficavam esperando no set, enquanto McCary se distraía no piano. Então, de repente, ele vinha com uma ideia sobre o que filmar no dia seguinte. Certa manhã, Cohen apareceu no set e assistiu a este estranho processo. "Eu o contratei para fazer uma grande comédia para mostrar a Frank Capra", ele exclamou. Cohen ficou muito aborrecido e cancelou tudo. Sua irritação aumentava dia a dia, mas estava obrigado por contrato a pagar a Dan $40.000 pelo filme, fosse ele filmado ou não. Não podia despedir McCary naquela altura sem criar problemas maiores, nem podia fazê-lo voltar ao roteiro original, visto que McCary já havia iniciado a filmagem e só ele parecia saber onde o filme ia chegar. Mas com o passar dos dias, os atores começaram a ver certo método na loucura de McCary. Ele os filmava em longas tomadas nas quais uma boa parte do trabalho deles era dirigida de uma forma livre. As cenas tinham espontaneidade e eram animadas. Por mais casual que parecesse, ele sabia o que queria e refazia a filmagem mais simples se a expressão no rosto dos atores não fosse suficientemente amorosa. Os dias de filmagem eram curtos e objetivos. Um dia, depois de uma longa ausência, Cohen apareceu no set e encontrou McCary servindo drinks ao elenco. Cohen estava a ponto de explodir quando o diretor lhe disse que estavam bebendo para comemorar. Tinham acabado de encerrar as filmagens. Cohen ficou chocado e encantado. McCary terminara antes do prazo e com uma redução de $100.000 no orçamento. E em seguida, para sua surpresa também, o batalha a estabilidade para fazer velozmente o circuito observação, orientação, decisão, ação, dava aos pilotos americanos uma leve vantagem de tempo. Vendo-se uma luta encarniçada como uma série de ciclos Boyd, observa-se que os americanos ganhariam uma vantagem de tempo a cada ciclo, até as ações do inimigo se tornarem totalmente inadequadas a situações variantes. Por conseguinte, os pilotos americanos conseguiam superar com o ciclo Boyd o inimigo, frustrando as manobras dele e finalmente abatendo-o a tiros. Coronel Boyd e outros então começaram a questionar se este padrão podia ser aplicado a outras formas de guerra também. The Art of Maneuver, Robert Hart Leonhardt, 1991-302. Filme foi montado na sala de edição como um estranho quebra-cabeça. Era bom, muito bom. As plateias de testes davam gargalhadas. Estreando em 1937, Cupido é Moleque Teimoso foi um total sucesso e deu a McCary um Oscar de melhor diretor. Cohen tinha encontrado seu novo Frank Capra. Infelizmente, McCary tinha visto muito bem as tendências ditatoriais de seu chefe, e apesar das vantajosas ofertas de Cohen, nunca mais trabalhou para a Columbia. Interpretação: Leo McCary, um dos grandes diretores da era dourada de Hollywood, era essencialmente um compositor e um letrista frustrado. Trabalhava dirigindo comédias de pancadaria. Foi ele quem juntou o gordo como o magro, só porque não conseguia se sustentar com a música. O filme Cupido é Moleque Teimoso é considerado uma das melhores comédias amalucadas de todos os tempos. E tanto seu estilo quanto o modo como McCary trabalhou nele vinham de seu instinto musical. Ele compunha o filme em sua cabeça da mesma maneira solta, mas lógica, que usava para brincar com uma melodia no piano. Criar um filme assim exigia duas coisas: espaço de manobra e habilidade para canalizar caos e confusão para o processo criativo. McCary mantinha-se distante de Cohen, dos atores, dos roteiristas, na verdade de todos, o máximo possível. Ele não se deixava encurralar pela ideia de ninguém sobre como fazer um filme.
Com espaço para manobrar, ele podia improvisar, experimentar, mover-se fluidamente em diferentes direções em qualquer cena, mantendo, no entanto, tudo perfeitamente sob controle. Ele sempre parecia saber o que queria e o que funcionava, e como filmar desse jeito fazia cada dia parecer um novo desafio. Os atores tinham de reagir com sua própria energia, em vez de simplesmente regurgitar palavras de um roteiro. McCary dava espaço para que o acaso e acontecimentos aleatórios da vida entrassem em seu esquema criativo sem ser dominado pelo caos. A cena que ele foi inspirado a criar quando soube da falta de habilidade musical de Danny e Bella, mas, por exemplo, parece não ensaiada e real, porque na verdade foi isso que aconteceu. Se estivesse no roteiro, teria sido bem menos engraçada. Dirigir um filme ou qualquer projeto artístico, profissional ou científico é como lutar em uma guerra. Existe certa lógica no modo como você ataca um problema, molda seu trabalho, lida com o atrito e a discrepância entre o que você quer e o que consegue. Diretores ou artistas, com frequência, começam com grandes ideias, mas ao planejarem criam uma tal camisa de força para si mesmos, um roteiro tão rígido a seguir e formas nas quais se encaixar, que o processo perde toda a graça. Não sobra nada para explorar na criação em si, e o resultado final parece artificial e frustrante.